Oi pessoal, tudo bem? Que tal fazer um vídeo um pouco diferente do que nós temos feito? Hoje eu quero fazer sugestões de leituras. Eu reli recentemente, semana passada mais ou menos, esse livro fantástico. O autor, Primo Levi, um italiano que foi levado para o campo de concentração de Auschwitz, relata sua experiência naquele campo. Uma experiência terrível, é uma leitura intensa. Eu marquei aqui, você está vendo marcas aqui, eu quero compartilhar até isso com vocês. Nesse livro, de fato, ao fazer a leitura desse livro, eu tinha uma questão pessoal, uma questão de estudo. Então, todas as vezes que o livro tocava nessa questão que eu estou estudando, refletindo, então eu marcava. É uma marcação que se dá para esse livro nessa questão específica. Mas eu sugiro que você leia este livro. É isto um homem? A questão que Primo Levi reflete é do esvaziamento da humanidade, não só dele, mas dos outros prisioneiros no campo de concentração. Vale muito a pena conhecer esse autor e principalmente essa obra. Há outros livros, A Trégua, por exemplo, que é um livro também famoso, mas esse aqui é que ele relata desde quando foi levado até finalmente a sua experiência dramática no campo de concentração. Então essa foi uma leitura que eu concluí recentemente e queria compartilhar com vocês. Agora, estou lendo. O que estou lendo? Estou lendo o famoso livro... Olha, dá licença, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Na vida de leitura, sinceramente, tem coisas que acontecem que não tem o que dizer. Sabe quando você lê um livro e você diz, poxa, eu deveria ter lido esse livro muito antes? É a sensação que eu estou passando com dois livros que eu estou lendo agora. Esse aqui, do Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico. Acredite, eu já tinha esse livro há muito tempo e não tinha lido. E perdi o livro há muito tempo atrás. E agora, recentemente, um grande amigo meu me presenteou esse livro. E eu comecei a ler. E sabe aquela leitura que você faz devagar, com pena do livro que está acabando? Nesse livro, Raymond Aron, que é um pensador francês fantástico, está discutindo os sociólogos fundadores da sociologia. Ele coloca alguns pensadores que a gente não está acostumado nesse ambiente sociológico, como Alex Tocqueville. Mas, gente, sinceramente, você que gosta de estudar sociologia, bom, não faça o que eu fiz, não deixe para ler esse livro muito tarde. Esse livro é maravilhoso. Agora tem assim, por exemplo, eu acabei de ler o capítulo que fala de Karl Marx. As críticas que esse autor faz são críticas interessantíssimas. As proposições que ele levanta são fantásticas. Eu não posso ficar falando aqui mais do que isso, né? Eu acho que você agora tem que ir e ler. Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico. Bom, essa sensação de atraso se deu também com esse livro. Ah, mas eu já me senti muito culpado por isso. Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Que livro fantástico. Você está vendo as marcações também, né? O mesmo propósito daquele do livro do Primo Levi, que eu mostrei agora há pouco. Eu estou lendo com um interesse bem definido, uma questão bem definida. Logo no início eu coloquei essa questão e todas as vezes que a autora está tratando desse problema que está me fazendo ler essa obra, eu estou marcando. Tem sido uma leitura fascinante. Eu li a primeira e a segunda parte, ou seja, a parte do antissemitismo e a parte do imperialismo, e agora estou começando a terceira parte, em que ela trata do totalitarismo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Sinceramente, é difícil pensar num livro mais importante do que esse para compreender o pensamento político do século XX e do nosso século. Se você quer compreender política, realmente compreender, então a gente compreende com bons livros, com livros fundamentais. E eu vou dizer que essa obra é uma pedra angular. Eu disse a você que eu estava com um sentimento de arrependimento. Eu estou arrependido de quê? De não ter lido Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico, e Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Não ter lido antes. Obra fantástica. E eu quero ler logo e, quem sabe, reler. Essa autora dispensa apresentações. Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. Agora, ninguém é de ferro depois dessas obras maravilhosas.
O que é que eu fiz? Eu estou me dedicando a um livro delicioso de literatura. Henry James, o livro é A Outra Volta do Parafuso. Vamos lá. Eu acho que é imprescindível para quem quer estudar filosofia ter contato com literatura. Por quê? A literatura, gente, o que a gente vai dizer, né? A literatura ela não só amplia o nosso vocabulário, ela não só amplia a nossa imaginação, ela também dilata o nosso cérebro, porque no momento em que você está lendo, entrando em contato com histórias, com narrativas, com ideias, o seu cérebro amplia. E toda vez que isso acontece, ele não volta ao que era antes. Então, é imprescindível para quem está estudando filosofia, sociologia, psicologia, história, direito, o que quer que seja, você tem que conhecer obras literárias. Vou contar uma coisa para você, viu? Pessoal, uma questão pessoal. Durante muito tempo eu tive muita dificuldade em escrita, questão de ortografia mesmo. E um grande amigo, já falecido, disse para mim o seguinte: olha, se você quer corrigir esse problema, você tem que ler mais. Você tem que conhecer as palavras e como elas se relacionam e como uma chama a outra. Então, isso vai aumentar a tua criatividade, vai dilatar a tua visão de mundo, mas principalmente vai te ajudar na ortografia. Bom, esse livro, eu estou no comecinho, mas é um livro que eu não estou conseguindo parar de ler, porque eu me pego com um livro pensando que a história trata de um romance, água com açúcar, sei lá. E o que é que ele trata? Uma história de terror. O autor é irmão de um famoso filósofo do século XIX, William James, do pragmatismo americano. Do pragmatismo inglês. Só que o que acontece? Henry James era um literato, um romancista, e dedica nessa obra uma história de terror. Vale muito a pena. Ó, se não leu, por favor, pega aí. Henry James, A Outra Volta do Parafuso. Fui! A dica ficou aqui. Agora é com você. Um abraço.